Na pista, com Fernandinho Melo Viana. Oferecimento... Olá pessoal, estamos aqui na Nacional, meus seguidores, CTE Melo Viana, pessoal que está seguindo o nosso canal, Na Pista com Fernandinho, obrigado Aldo que está aqui. Resolvemos fazer hoje uma live diferente, né? Um podcast diferente aqui na Nacional, aproveitando esse clima da Nacional. Hoje vai ter muito assunto, com criador, resultados de pista, com minhas consultorias, pessoal que prestigia o meu programa e uma parte bastante técnica, com peões consagrados que tem sempre adquirido resultados positivos, conquistado, né, resultados positivos aqui na Nacional. Nós vamos entrevistar o Kio, que sempre ganha, que está aqui nessa Nacional há muito tempo. Qual o segredo do sucesso? E nesse primeiro bloco, não tem como eu não chamar uma das minhas consultorias mais assíduas, vamos falar assim, né, que mais acredita no meu trabalho. Uma família que eu adquiri no Machador, nova, mas assim, que parece que eu tenho 20 anos que eu te conheço. Estou aqui com o Matheus Belato, dono do Treituba Professor, dono da Paris do EGR e dono da uma potra, que é da Luz, né? Da Serra do Maroto, que é também de propriedade de um amicíssimo meu, que é Sérgio Bulli, que deveria estar aqui nessa live. Se bobear, eu pesco ele aqui nessa live ainda. E aí, aquele programa bem relaxado. E não tem como eu começar, Matheus, antes de te apresentar, você pode apresentar a sua família, que ficou a minha família. Não tem como a gente não começar não falando do Treituba Professor, que uma vez você me falou que você começou a criar por causa dele. Como é que foi essa história? Fica à vontade. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, Eduardo, Fernandinho, a turma do canal pelo convite. Quando a gente decidiu criar cavalo, né? Quando a gente, na verdade, comprou o Treituba, a gente estava com um problema muito grande dentro da nossa família, que era o nosso filho mais novo, que é o Telzinho. Né, que Belate vem dos nossos 3 filhos, Bento, Laura e Tel. O nosso filho mais novo teve hidrocefalia, né, que você acompanha, você é muito próximo lá da nossa casa. E naquele desajuste ali, eu estava querendo contratar o alemão, mas a gente não tinha tropa ainda, não tinha nada. E o alemão falou assim, vamos comprar esse cavalo, que se a gente comprar esse cavalo é um incentivo para mim ir para sua casa. E aqui dali foi uma mudança de chave, eu meio que tirei um pouco o foco do problema que eu estava passando junto com a minha esposa e foquei um pouco na compra do cavalo. Aí acabou que eu também automaticamente chamei você para dar consultoria e acabou que isso aconteceu. E o cavalo hoje faz parte da nossa história lá de casa, é o cavalo que carrega o nome do Aras Belate. E é um cavalo, cara, que realmente ele somou lá em casa, sabe? E é um cavalo que a nossa família agregou ele. É verdade. E eu sempre falo com as pessoas, muitas pessoas me perguntam por que eu gosto tanto dele. Por quê? Porque eu já treinei outros cavalos, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que diferenciar cavalos bons de marcha com cavalos de sela. Porque às vezes o cavalo é muito bom de marcha, você monta, ele não faz algo mais. Então, no caso, eu já falei com você várias vezes. Aí você fala, por que você gosta tanto do Treituba Professor quando você vai montar, fazer o exterior? Porque quando eu monto nele, além da marcha que é impecável, eu sinto nele aquele cavalo da minha infância. O cavalo que eu galopava, o cavalo que eu tenho segurança de descer e subir morro. O cavalo que tem o equilíbrio que eu gosto. Principalmente o cavalo que tem um temperamento mais ativo, que eu gosto daquele cavalo mais enérgico, que entra e sai da pressão com muita facilidade. E nessa Nacional, ano passado, eu achei que, não sei se você concorda, lógico que os concorrentes mudaram, né? Do ano passado para esse ano, essa categoria dele ficou muito mais pesada. Com a entrada do Cristal, né? Que é um cavalo também que eu tenho costume com ele, que eu dava consultoria no Cristal quando estava amansando, ele e o Neon. Então eu já conheço aquele cavalo bastante, eu sei o potencial daquele cavalo, o Machador. Entrou o Onassi, né? Também na categoria. Também. O ídolo, Caxambuído, campeão dos campeões. O Onassi. Tava também o Sonho, que foi campeão em cima do professor. O Sonho, que foi campeão ano passado. Então, na meu critério de avaliação como treinador, eu acho que o Treituba evoluiu muito do ano passado para esse ano, mas não significa que pro campeão dos campeões não dá pra gente dar uma melhoradinha ainda mais. Tem sempre um ajuste. Porque, gente, a gente treina o cavalo em casa, durante as exposições, mas aqui a gente vê
a qualidade do cavalo e as falhas, né? Então, para quem está me assistindo, da época do campeonato que ele ganhou até o campeão dos campeões, a gente não tem como um treinador fazer uma avaliação e coisas que eu acho que dá para ajustar para o campeão dos campeões. Isso eu tenho certeza, já conversei com o alemão. Então a gente está com uma estratégia, né, dele apresentar melhor ainda nesse campeão dos campeões. E nós temos um compromisso com o Getúlio, né? Que o Getúlio teve lá antes de ir embora. Até vou aqui, né, solidarizar com o Getúlio, que foi um rapaz que teve lá, conversou conosco, excepcional, o peão, o cavalo dele estava pronto para ser o campeão aqui, né, e pela fatalidade aconteceu com ele, ele não foi o campeão e acabou cedendo o lugar de campeão dele para nós. Ele teve lá, falou que os cavalos estavam pau a pau, estavam andando bem, e assim, ele deixou a responsabilidade em cima do alemão, professor, agora a responsabilidade é sua, você tem que subir a rampa lá por nós, hein. Pois é, o Getúlio já é um cara também que eu conheço há muito tempo. E essa relação dele com o alemão também, fora a disputa que a gente sabe que tem a parte da amizade, né? Que a gente sabe ali que ninguém quer prejudicar um ao outro. É uma disputa sadia entre dois cavaleiros muito bons e entre dois cavalos excelentes. Mas do ponto de vista dos outros animais, saindo um pouco do Treituba, eu sei que essa ansiosidade, tem o campeão dos campeões, nós vamos ter que ajustar mais alguma coisinha. Vamos falar um pouco da Luz, que é do nosso também um amigo Sérgio Burgo, que nós fizemos em comum, né? Você lembra que eu falei? Você vai adquirir um animal bom, mas o melhor não vai ser o animal, vai ser a amizade que você vai fazer com o Sérgio Burgo. E tem outra égua, né? Suas de parceria que vai entrar aí. Vai entrar amanhã a Glória. A Glória. Fala um pouquinho da Luz e da Glória pra gente. Então, o cavalo me mandou um amigo, tá? Fernandinho é um deles e o outro é o Sérgio Burgo. Seu Sérgio é um cara extraordinário, já deve ter ido lá em casa mais de 3 vezes, né? Gosta de um bom vinho, né? Uma boa prosa. Gosta de tudo, cachaça, vinho, cerveja. E ele veio aqui para poder, né, confraternizar com a gente. Pena que ele não pôde estar aqui no dia do professor, que ano passado a gente lembra da comemoração, ele que veio, estourou o champanhe, deu banho no alemão de champanhe, que foi a nossa primeira nacional. E esse ano, a nossa segunda nacional, a gente não teve como comemorar tanto, que ficou uma coisa assim. No final, assim, a gente sabe que, né, teve que cumprir o regulamento, a gente foi, mas não teve uma comemoração. E hoje, né, nós subimos com mais uma égua na rampa, nós já tivemos a Luz. E voltando no Socer, assim, cara, é um cara que ele veio para agregar junto conosco. E também nem agosto te visitar para pegar mais bicho aí, viu, seu Sérgio? É isso mesmo. Agora, em relação aos animais, eu achei que de ano passado para esse ano nós viemos mais ajustado, né? Aquela égua Luz, a Pota, a gente sabe que ela não está pronta, mas nós demos um pelinho nela lá, já deu para ver a qualidade. Mas a Luz ainda dá para fazer mais cabresto com ela mais um tempo? Como é que tá a idade dela? Dá. A Luz, ela volta no CBM ainda, né, com o Kaique. E ela foi reservada campeã no CBM ano passado. Só que a gente, né, oscilou os puxadores do CBM até agora. E o Kaique chegou recentemente lá em casa. Então, assim, até parabenizar o trabalho dele, que ele chegou lá em casa, preparou os bichos com coisa de 90 dias. Se você pegar aqui, pegar um primeiro prêmio, né, numa categoria de quase 20 potras. Né? Então, todas assim, campeãs, né? É de tirar o chapéu, né? É verdade. Ele agregou bem na equipe, né? Seja bem-vindo, Kaique, vai somar muito. E a potra, o Lemão passou a perna nela, é potra que vai virar na cela. Sem dúvida. E a Paris do EGR já foi uma égua mais trabalhosa, nos deu muito trabalho. Eu conheço ela desde que puxava no cabresto, já ganhava, né? Que eu dava consultoria no EGR, inclusive te falei que ela era um dos animais que eu mais gostava lá. Do meu ponto de vista, o diagrama de marcha, ela é impecável. Nós tivemos uma série de problemas de ajuste com ela, mas eu nunca vi ela andando, presencialmente, eu nunca vi ela andando igual ela andou hoje não, Matheus. Eu achei até que ela ia ser reservada campeã, para ser bem sincero, numa análise de fora. E no final eu vi que ela teve 2 notas de terceiro, né? Não sei, você lembra quem deu os terceiros? As notas de 3 foi Zagnoli e Vitinho. E teve mais 3 notas, 4. Não, teve 2 notas 4 e uma 5. E a égua realmente evoluiu muito, né? Tá com um movimento mais solto. É uma égua que a gente sabe da dificuldade delas. É uma égua que, se fosse fácil de boca, era uma égua que realmente dava trabalho pro pessoal da cabeceira. Mas ela é uma égua que hoje ela traz um transtorno. E é por essa dificuldade que a gente comemorou tanto esse título, porque é uma égua que vem
batendo na trave, né, e trazendo tanta dificuldade pro Lemão, esquentando a cabeça dele. Mas assim, graças a Deus, estamos entregando pro Roberto da Pio, primeiro prêmio nacional, agora Roberto é por sua conta. É verdade. E outra coisa que às vezes a pessoa não sabe, que ela foi segundo na prova funcional, acho que ela nunca perdeu. E hoje eu acompanho muito os detalhes, né? O alemão deu azar nela ali na hora de fazer o esbarro, porque ela marchou antes do esbarro. Ou seja, para quem está ouvindo, para quem é técnico, treina cavalo, ela premeditou o exercício. E aí é impossível você corrigir. Você acha que o animal vai esbarrar ali daqui a 10 metros, ele passa para a marcha 5 metros antes, você não tem como corrigir nessa prova. Os animais excepcionais de prova, como é o caso dela, o erro mais fatal é o cavalo querer adivinhar o exercício obrigatório. Ou seja, na hora que ela olhou para o esbarro, ela parou antes. Porque senão ela era primeiro nessa profissional, ela foi segundo, viu? O alemão, na hora que ele veio até nós, ele falou que ela antecipou o esbarro, então foi onde que dificultou. Mas nas últimas exposições, ela foi campeã nas 2 exposições na profissional. Pois é, mas vamos passar isso de lado. Agora, nós temos mais uma égua para entrar, né, que é muito boa, pronta, né, que é a Glória. Agora, o que você achou desse ajuste do ano passado para esse ano? Você achou que o alemão amadureceu mais, a equipe está mais coesa? Essa entrada do... Como é que você chama o Kaique? Terra Plana? Do Tela. Do Tela Plana. Telinha. Nós vamos continuar com essa mesma equipe no próximo ano? A gente tem um princípio que lá em casa é uma família, sabe? Você tá lá conosco, você sabe. O alemão é dentro da minha casa, ele fica com meus filhos, ele tem minha confiança. E hoje o alemão, ele não é o peão do Ares, o alemão, ele gere o Ares. Então assim, eu não tenho condição hoje para o Ares ser pequeno de ter um gerente. Então o alemão, ele é incumbido de fazer cruzamento, ele é incumbido de fazer compra do Aras, de manter a farmácia do Aras, né, de manter o caminhão do Aras. Então assim, eu até agradeço muito a Deus de ter arrumado um cara tão competente para estar do meu lado hoje. Porque se a gente não tivesse um apoio de um cara desse, eu iria ficar muito sobrecarregado. Eu tenho empresa, a gente tem 3 filhos pequenos, e acaba que se você não tem uma pessoa da sua confiança para te ajudar, as coisas não andam, né? Então... Pois é, isso eu queria terminar o programa falando um pouco desse gerenciamento do Aras, porque eu trabalho em vários e no seu, nesse ponto, eu acho diferenciado, porque ali é assim, uma coisa familiar, né? Você vê que o alemão acaba de treinar, a gente tá jantando junto, tá fazendo churrasco junto, e nesse ponto deve ter coisa boa e ruim, né? Porque às vezes também, o cavaleiro, você começa a misturar muito essa coisa familiar, a gente pode até passar um pouco do limite. Mas como que você consegue gerenciar isso para não ficar um negócio assim também, às vezes passando do ponto, né? Às vezes perde. Tem pessoas que dá para fazer isso, né? Cavaleiro, tem pessoas que não dá para fazer isso. Então, dentro desse gerenciamento bem familiar, que você é uma pessoa que bota os funcionários muito assim à vontade, né? Você dá assim liberdade no ponto de vista de amizade, mas tem hora que você vai, né, que você vai ter que mostrar que você é o dono, você vai ter que pôr um pouco mais de pressão, de limite. Você que é um cara experiente nessa parte administrativa, qual que é o segredo assim da gente conseguir manter aquilo ali reloginho igual Então, tá na verdade, a gente tem que esboçar sempre a regra. E falar assim, a regra serve tanto para mim quanto para vocês. O respeito é a princípio de tudo e você vai cumprir sua parte, eu vou cumprir a minha. Porque a partir do momento que todo mundo cumpre a dele, o problema não existe. Entendeu? Porque quando cumpre, igual se eu tenho um compromisso com ele, eu tenho que cumprir. Né? E o que eu sempre ouço assim da maioria da turma é que às vezes o patrão promete e não cumpre, às vezes fala isso e não cumpre, faz diferente. E eu acho que para a equipe andar junto e unida, eu acho que a conversa, as coisas tem que ser dentro de casa primeiro, para depois vir um externo para dar palpite. Então por isso que a manutenção da equipe ela é valiosa por isso. Você respeitar um cara que está dentro da sua casa, ele está lá todo dia. Como é que você vai ouvir um terceiro de fora para dar opinião, porque vai prevalecer em cima da voz do alemão? Eu não posso aceitar isso. Ele vive, ele mora lá e está lá todo dia. Eu tô ficando dando um tiro no meu pé. Eu não ouvi ele primeiro para depois ouvir um terceiro. Lógico que a gente não está falando que a gente não ouve ninguém, mas a gente tem que dar valor e ouvir ali dentro. Então, assim, a partir do momento que você está respeitando isso, que você está respeitando as premacê dele, está respeitando o Tela, está respeitando o Elis, que está lá no trato, lá que até falar que a gente trouxe ele aqui para a Nacional pela primeira vez. Eu vi. Ele, o filho dele, ficou assim, em êxtase aqui na Nacional.
Aí ele falou assim, ô patrão, você podia me trazer pra final no sábado, né, rapaz? Vou trabalhar pra morrer lá, deixar tudo organizado, vou lavar tudo, vou te mandar os vídeos. Você me manda a passagem. E aí o Elias, ó, essa vaga no sábado tá garantida. Viu? É isso aí, meu filho. Então assim, terminamos, infelizmente, mas não vai ser a primeira live, nem a última, né? Nem a última, tamo junto, pessoal. Isso. Muito obrigado. O que eu quero é desejar pra nós, né, que nós estamos juntos, um Treituba professor ainda melhor pra categoria, que é a única coisa que a gente pode exigir dele. Eu nunca vi ele andando tanto, mas eu sei como cavaleiro que a gente consegue fazer um ajuste melhor para chegar aqui e brilhar nesse que a gente consiga fazer uma excelente prova no sábado. Obrigado aí, pessoal, pela audiência. Obrigado por ter você como parceiro e principalmente como amigo. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Intervalo. Estamos apresentando Na Pista com Fernandinho Melo Viana. Family Wine, uma seleção dos melhores vinhos para a raça Manga Larga Marchador. Conheça nosso estande e saboreie a diversidade dos vinhos nacionais e internacionais. Family Wine, os melhores vinhos para os eventos do Manga Larga Marchador. O Grupo Raça nasceu da paixão e expertise de amigos dedicados ao agronegócio, com vasta experiência em vendas de animais, leilões especializados, consultoria técnica e assessoria para criadores. Nossa missão é unir nossas habilidades para oferecer um atendimento excepcional aos clientes dos mais diversos setores do agronegócio, com foco especial na comercialização de animais e no fomento de raças de equinos e bovinos de elite. Venha fazer parte dessa experiência. Voltamos a apresentar Na Pista com Fernandinho Melo Viana. Pessoal, voltando ao segundo bloco, não tem como eu não falar um pouco sobre marcha picada, né? Porque depois nós falamos muito sobre batida agora no primeiro bloco, com o Matheus Belatti. E agora eu tô com um amigo meu aqui que eu fiz dentro do cavalo, que começou dando aula de equitação para os jovens cavaleiros lá do Aras, Rafael Miski, que tem um projeto muito ambicioso, né? Quando eu conheci a primeira vez, eu falei, nós vamos fazer... Eu achei que nós ia fazer uma filial do CTE Melo Viana, lá em São Paulo, não é verdade? Falei, vamos fazer uma hípica junto, vamos fazer curso de equitação para criança, para adulto, para preparação de peões aqui em São Paulo. Às vezes, nesse projeto, podemos continuar ele paralelamente. Mas nesse meio tempo, você investiu demais, Rafael. Como é que foi essa parte picada? Primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite aqui, prazer estar aqui com você. Quando a gente começou foi isso mesmo, a gente pensou montar, pela questão de ter os dois meninos lá, né, de 12 anos tinha, né, eles, agora tá com 14. 12 anos. Vamos começar a montar um treinamento para poder, esse pessoal de São Paulo, iniciando, que gosta do cavalo, que gosta dos animais,
mas que não tem essa vivência do campo, né? Então eu falei, vamos pensar nesse pessoal que gosta do animal, não sabe montar, e trazer eles para o cavalo, né? Trazer ele para o campo. E daí surgiu essa ideia de começar isso daí, né? O Aras também, numa localização excelente, uma região que o pessoal gosta muito de cavalo, né? Ali naquela região de Atibaia, indo ali é Dom Pedro, né? Exatamente. É uma região ali que o pessoal monta cavalo, paulista, gosta de passear e tudo. Os meninos ali, eu achei meio esquisito no começo, porque eu falei assim, gente, mas uma coisa é fazer uma hípica aqui, uma central aqui junto, a estrutura que você estava montando, né, é excelente. Obrigado. Eu fazer curso lá, e eu falei, vai ser uma coisa muito simples para mim. Mas depois começou a chegar aqui tanto de cavalos bons, e eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, será que esses meninos têm condição de preparar e treinar um cavalo? E dali para cá você só foi investindo. Nessa nacional, não sei se você sabe falar para o pessoal que está assistindo a quantidade de vezes que já subiu nesse pódio marcha picada, né? As éguas principais. Mas fala um pouco dessas éguas que subiram aqui nessa nacional, porque eu não tenho a conta de todas, porque tem algumas que eu não montei, né? Sim. Que eu vou montar agora no segundo semestre. Fala um pouco desses animais que você subiu no pódio aí, que nem eu não estou sabendo bem quais são. Nós subimos, graças a Deus, 5 vezes, né? Ontem fomos premiados com a Nata Agrovaz, que é uma parceria com Aras Agrovaz, que ela foi a campeã de marcha, né? Unânime, né? Com tudo então quer dizer, foi muito bem. Tivemos a Samira do Monteiro puxada, Dalila, teve a questão dos progênies também, né? Que foi muito bem, foi a Dalila e a Samira também campeãs. Hoje temos entrando mais uma Déjà Vu, muito boa também. Expectativa nossa tá excelente para, né? Foi bom você falar desse negócio de 5-1, porque isso aí gera sempre um conflito aqui, pessoal que está assistindo, que conhece de pista. Quando a gente tem 5-1, já é uma boa indicação, né? Que a égua não tem restrição. Eu já ganhei campeãs aqui com égua que não era unânime, né? E já perdi no mesmo concurso de marcha, campeã das campeãs com égua que teve 5 primeiro. Então, quer dizer, é lógico que é uma outra competição. Por exemplo, a Celeste, quando foi campeã das campeãs de marcha batida, ela não foi 5-1. E no mesmo ano, só para a valsa, que eu também estava treinando, foi 5-1 e perdeu da Celeste na campeã das campeãs. Mas 5-1 já é assim uma... Credencia, né? Credencia, porque mostra que todos os árbitros gostaram do animal e da montada. Aumenta a responsabilidade, não é verdade? Verdade. E mais responsabilidade, essa vai lá pro Aras? Vai depois do CBM. Depois do CBM então a gente como é que nós vamos fazer? Porque olha só, em relação a esses animais que estão vindo pro seu Aras, a equipe com certeza ainda não está montada. Qual que é o seu projeto? O que você pensa para o segundo semestre, para na hora que esses animais chegarem, a gente não deixar cair, né? O nível desses animais. A ideia é vir com o pessoal mais experiente para trazer essa experiência para os meninos, né? Em conjunto com a sua consultoria lá, que a gente viu a evolução, né? Porque em São Paulo eles estão disputando bem, estão indo bem lá, né? Na performance deles, né? Você vê a evolução dos meninos. Várias vezes os meninos, gente, para quem está nos ouvindo, eles estão com 14 anos hoje. 14. Eles já foram eleitos melhor apresentador em exposição regional juntamente com os profissionais. Então, quer dizer, na minha opinião, eles já estão fazendo muito. Agora, pelo que eu entendo, já fui um menino de 15 anos, já competi com 15 anos de idade, a pressão é muito grande, ainda mais com um projeto ambicioso igual o seu. Então, seria até vamos supor assim, seria... Não podemos passar essa responsabilidade para eles, seria né? uma coisa assim, antiprofissional, a gente pegar uma tropa dessa e passar para a mão deles. Em relação a adquirir um novo profissional, né, de marcha picada, você já está em mente? Já. Aqui a gente consegue ter uma noção, né, da qualidade que hoje a marcha picada tem e os peões que nela estão, né? Então a gente vem conversando, estamos conversando com 2 aí e acredito que vai dar certo para a gente trazer e somar lá para o Aras para chegar esses animais e manter no nível que está, para disputar forte aí e continuar nessa... E hoje, Rafael, eu conversei com um cavaleiro que eu tenho muito contato e que ele é muito profissional, que é do Aras Escuro, o Gil, eu chamo ele de Gil. Conheço. E nós pensamos horas aqui sobre equitação. Aí eu falei com ele, ô Gil, e essas novidades que tá tendo de equitação aí? Ele falou assim, ô Fernandinho, eu comecei com você, monto da maneira que você monta,
não quero mudar bem porque eu tô ganhando, eu acho muito errado se eu for mudar agora. Aí ele me falou assim, mas você é a favor de inovação? Eu falei assim, ó, eu sou a favor de novidade. E essa novidade eu posso adaptar para a minha maneira de montar. Mas eu falei, ô Gil, sinceramente, eu tô com 58 anos, tive uma carreira de sucesso, tanto na marcha batida, na marcha picada também já tive, mas tô aprendendo mais, porque é uma coisa mais nova, né? Sim. Agora, eu posso trazer uma novidade para a minha equitação. Agora, inovação total da minha equitação eu acho difícil, porque eu já tenho aquela maneira de montar. Ele falou, então nós estamos no mesmo barco. Eu falei, nós estamos no mesmo barco. Eu falei, você está ganhando tudo, você vai mudar para quê? Agora, não tem porque eu inovar. sou a favor de novidade, assim, desde que me prove que aquilo dá certo no meu treinamento do dia a dia. Então, essa parte da marcha picada, ontem eu tive uma live e estava falando sobre a marcha picada da apresentação do pico. Então, várias pessoas acham que a marcha picada os animais estão mais descontraídos, menos pressionados que a marcha batida. Eu tive que concordar. Verdade. Mas também o fantasma sabe para quem aparece. Então a marcha picada é uma coisa muito delicada. O diagrama de marcha picada não permite uma pressão e espremer o cavalo como a batida, né? Então, não é que os cavaleiros de picada estão melhores que de batida. Eu não acho isso. Eu acho que a modalidade de marcha picada exige um cavaleiro que pressiona menos o animal tem que estar mais contraído, o apoio tem que ser mais leve, uma pressão na boca e uma inversão pode mudar um diagrama muito, né? Então é em relação a esses desafios que a gente tem, né? Na equitação de picada, você que está adquirindo, você acha também da mesma forma? Qual que é o seu pensamento nessa parte de preparação? Concordo, por isso que eu acho que ter esse profissional que tem esse conhecimento para poder fazer pequenos ajustes, não forçar muito para não atrapalhar, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que quando você fala da batida, que a gente tem pouca experiência, porque a gente já veio direto para a picada, né? Quando a gente adquiriu os primeiros animais já eram de picada e na verdade era mais para a questão de passeio, de passear no ar, fazer aquela cavalgada, e nosso projeto mudou, evoluiu para vir para a pista, para disputar e para ser um criador mesmo. Então eu acho que tem total razão na questão da pressão dos animais da picada. Eu acho que é isso mesmo. Em relação ainda ao treinamento, que eu estou puxando um pouco para a minha área, que nós também vamos ter que desenvolver isso lá, eu estou com um desafio desses animais que estão ganhando aqui e foi para sua casa. No ponto de vista, meu desafio é não deixar eles caírem, né? Eu não sei se dá para melhorar. Aí na hora que eu montar eu vou saber. Então, mesmo que ganhe aqui, que foi primeiro com todos, na hora que eu montar, eu consigo perceber o potencial do cavalo, se está muito bem explorado ou está subexplorado. Porque, às vezes, tem animal que ganha meu aqui que eu sei que ele está 60%, que ele pode melhorar. Por exemplo, nós estávamos falando do Treituba Professor, foi campeão aqui. Mas eu, no meu jeito de montar e tudo, eu consigo tirar mais uns 10% dele aí no Campeão dos Campeões. Então, quando for para casa, for para os animais retornarem para sua casa, e que você tiver essa equipe montada, eu tenho certeza que nós vamos ter que trabalhar muito para não deixar esses animais cair, ainda mais os campeões. Agora, em relação à parte técnica de marcha picada, que está evoluindo, tem muita coisa a aprender. Por exemplo, essa parte, hoje eu estava conversando com o Gil mesmo, falei, marcha picada é barulho. O cara que não tem ouvido, né, que naquele racataca, ele não consegue tirar o máximo do diagrama de marcha picada. Eu acho que é um andamento muito sonorizado, né? Sim. Então, às vezes a gente consegue perceber deturpações no diagrama só pelo barulho, né? Então, por isso que a gente vê os vídeos do pessoal marchando na picada. Em relação a esse projeto no futuro, para a Nacional do ano que vem, em relação a cabrecheamento, que eu acho que deve ser também muito difícil na picada. Você tem um menino muito promissor, né, que já mostrou serviço. A gente sabe que ele ainda não está, tem que pegar mais experiência na apresentação. Sim. Eu acho que você também pretende aumentar a equipe, nós vamos investir no menino. Com certeza, acho que visando a mesma questão do peão, acho que para a questão do puxador também, já estamos vendo, já está bem adiantado, para poder, com o plantel que aumentou demais, né, também você ter uma mão de obra qualificada e não forçar ninguém demais, né? Porque não adianta você ter 15, 16 animais para um peão só puxar ali, não vai dar conta, né? E não vai te trazer o resultado que você espera. E também buscar uma pessoa com mais experiência para, junto com os dois ali, né, somarem, né, força. Acho que é importantíssimo, né? E agora, para terminar esse bloco, infelizmente, eu vou ter que te postar numa saia justa, se você me permitir.
eu quero discutir com você um assunto polêmico, que é a divisão dessa nacional entre batida e picada, sabe? Algumas pessoas acham que deve, outras pessoas acham que não deve fazer uma nacional só de picada, uma nacional só de batida, não sei se é na mesma ocasião. O seu pensamento, você já tem alguma opinião formada sobre a necessidade de dividir, porque o número de animais está muito grande, o espaço não é pequeno, né? Mas para o machador é pequeno. Qual que é a sua opinião? Eu acho que realmente a questão de diminuir um pouco o número de animais ou fazer uma seletiva um pouco mais apertada, né, para poder vir um pouco mais de qualidade, acho que seria importante, né? Mas dividir eu acho que não. Acho que o cavalo tem que agregar, né? O cavalo veio para somar. Eu conheci aqui, estou há pouco tempo na raça, 2 anos, mas eu conheci gente da batida, conheço gente da picada, então eu acho que esse universo do cavalo você não pode separar, acho que tem que manter, mas talvez visando mais uma qualidade dos animais, diminuir um pouco, né, o número, por essa questão do espaço aqui ficar meio justo, né? Mas eu acho que não separaria, não. Eu acho que tem que batida e picada é uma raça só. É uma então galera nós estamos com a mesma opinião. Eu dou muito exemplo, às vezes, eu acho muito importante que eu mexo com outras modalidades. Sim. E eu tenho uma tendência a ver as modalidades de fora, mas que eu mexo com outras modalidades. O pessoal sabe que eu não mexo só com marcha, né? E o que acontece? Por exemplo, no quarto de milha, né? Toda modalidade nova que aparece no quarto de milha, ninguém separa a raça do quarto de milha por causa de uma modalidade nova que está aparecendo. Então eles têm essa capacidade de agregar mais pessoas que têm outras modalidades. Sim. Então eu acho que esse modelo, nesse ponto do quarto de milha, é uma referência. Eu falei, gente, pode ser um tiro no pé essa separação dessa nacional, né? Bem porque também eu tenho criador que cria picada e batida. Então a gente tem que pensar nessas pessoas, né? Eu tenho vários criadores, por exemplo, o Aras Caraíbas, né? O Aras Pichaó, que hoje é uma referência de picada, criava batida e picada. Roberto, parceiro. Então eu acho muito complicado. E ainda tem uma outra nuance. Quando você cria uma batida de qualidade, às vezes, enquanto vai dar animal de picada que vai aparecer lá. O Alequim Serra Bela, dava consultoria lá no Serra Bela, ele apareceu de um campeão dos campeões de batida, que é Sapucaí do Porto Palmeiras, com um campeão dos campeões de batida, que era o Galante. Aí todo mundo, mas como que dá um cavalo de picada tão competitivo? É só você conhecer a mãe do Galante que você vê. Que é uma égua mais associada, uma égua né, ir mais para picada, que é a mãe do Galante, tem um passo mais lateralizado. Então eu, assim, sempre penso em agregar. Agora, eu concordo também com você muito em relação a gente qualificar mais esses animais para estarem aqui. Sim. E uma das coisas, dos procedimentos, eu como membro do CDT que nós vamos fazer, é aumentar muito a qualidade das exposições estaduais. Então nós fizemos um projeto que vai ser voltado agora na quarta-feira para a gente colocar essas estaduais no devido patamar que ela precisa. Isso é legal. Né? Com troféu próprio da associação, com um julgamento diferenciado, com uma premiação diferenciada, com uma pontuação diferenciada. Importante. Alguns estados não têm condição de fazer estadual porque não tem um número de animais. Então nós vamos fazer as interestaduais. Legal. Então vai ter a interestadual do Sul, a interestadual do Centro-Oeste, a interestadual do Nordeste, são 3, mais as estaduais de São Paulo, né? Rio, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, num total de 8. Então a gente vai ter um projeto diferenciado para essas exposições, para também ter uma qualificação para nacional diferenciada. Importantíssimo. Então eu estou de acordo com você, só a gente melhorando a qualificação desses animais, eu vou até mais além. Eu achava que devia ter um número aqui nessa nacional máximo. Não procurar pôr mais uma baia lá naquele teto ali, mais uma outra baia lá no estacionamento, porque tem que ter espaço. Sim, achava que tinha que fazer uma reunião e falar, gente, essa gameleira com conforto e saúde para os animais cabe, vamos supor, 1.500 cavalos. Nós temos que trabalhar com esse número, né? Não é verdade? Sim. E também ficou muita gente de fora, às vezes com cavalos bons, pela questão da rapidez na inscrição. Quer dizer, teve gente que estava ainda classificando animais e na hora de fazer a inscrição já tinha se encerrado. Então veio alguns animais não tão qualificados quanto outros que ficaram de fora. Então teve também essa questão que se tivesse como ajustar isso para na hora da inscrição, né, o pessoal conseguir fazer, todo mundo conseguir contemplar seus animais, né? Acho que seria importante também. Tem uma tendência que eu estou vendo natural, eu acho que é inevitável nessa qualificação das inscrições, da gente ter no mínimo 3 grupos. Então, por exemplo,
Você vai numa exposição estadual em São Paulo, que vai ser peso 1.2, você leva um animal e ganha lá, campeão reservado primeiro prêmio, ele vai adquirir um número de pontos, né? Então, para fortalecer as exposições regionais também. Sim. Então, o cavalo vai adquirindo pontos. Então, existe uma tendência da gente ter o primeiro grupo de inscrições para nacionais mais acima de 200 pontos adquiridos durante o ano. Vamos supor, inscreveu aquele grupo, vamos supor que ele ocupou 400 vagas, certo? Vem o segundo grupo, de 150 a 200. Até para forçar os criadores a participar mais das exposições regionais, no sentido de ter uma pontuação maior. E depois é o que sobrar, né? Então, por exemplo, 800, o primeiro grupo, o segundo grupo concluiu 800 inscrições, de um total de 1.500, né? Então, nós temos lá mais 700, aí sim, disponibilizar para as poeiras, para os concursos menos, assim, que tem um nível técnico menor, vamos falar assim. Porque, infelizmente, né, a pessoa vai ter que vir para cá ter orgulho. Eu consegui classificar um cavalo e não 10. Sim. Porque senão eu não sei, fica igual aqueles compra de show. É mais número, né, do que propriamente qualidade, né? Então às vezes fica ruim mesmo isso daí. Tanto é que se a gente pegar o ranking hoje lá de cavalos, éguas lá, você consegue fazer essa classificação por grupos, né? Certo. Você pega lá os 100 primeiros, vamos abrir agora, os 200 primeiros, porque às vezes fica de fora e não consegue fazer a inscrição. E né? pode ficar animal muito bom. Muito bom, é isso aí. É isso aí, Rafael. Prazer estar com você aqui. Obrigado, viu? eu. Uma amizade que eu criei dentro do cavalo, tamo junto. Igual. E seguindo em frente aí. Obrigado. Obrigado. Estamos apresentando Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Melhor do que estar perto é estar junto, aprendendo com cada gesto, entendendo cada sinal, evoluindo para ser ainda melhor, garantindo qualidade e mantendo o capricho em cada detalhe, vivendo para ultrapassar obstáculos, facilitar o manejo, a lida do campo e, especialmente, alcançar a sua satisfação. Selaria Tropa Traiado, a cela dos campeões. Meio ambiente como um todo. A VertiScience BioSolutions conta com uma seleção criteriosa das matérias-primas utilizadas, pesquisas e tecnologias avançadas com monitoramento de resultado para fornecer aos seus clientes produtos de alta qualidade, que atendam às suas necessidades e tenham como efeito uma cadeia pecuária responsável, garantindo alimento de qualidade para toda a população. Utilizamos nossa experiência e expertise para entregar o melhor produto em todos os estados do Brasil e diversos países. Nós somos a VertiScience, nós somos agro. Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Oi pessoal, agora eu tô aqui indo nesse bloco, uma coisa que eu sempre queria fazer, bater um papo, né? Esse aqui eu não posso nem falar que é meu aluno, porque eu me considero da família dele.
porque nasceu na fazenda do meu pai, de pequenininho, e estava falando agora aqui que tem pessoas na minha vida que eu não estaria aqui sem eles, né? Então, um é o meu pai, o segundo é o seu pai, que para mim foi o meu pai durante muito tempo. Me ensinou a montar, me ensinou a arriar um cavalo, né? Eu roubava os cavalos dele, que os meus ficaram uma tragédia. Meu pai comprava uns cavalos para mim, eu não sabia amansar direito, né? A primeira égua que eu comecei a ganhar prova funcional forte foi seu pai que amansou, que chama Bruma. Depois foi pro Yuri, no FMV Bruma. Então, assim, eu via seu pai trabalhando na fazenda, no curral, aquilo me inspirou, né? Tudo que eu fazia errado, ele me corrigia. Seu Elias, que é o pai do Kio, na fazenda, vendo ele fazer coisa que eu nunca vi na minha vida, tipo, que a gente não sabe, tem gente, pegar um veado correndo no cavalo, meio sangue árabe, né? Então aquilo ali pra mim era um ídolo que eu tinha, né? Uma frustração que eu tenho na minha vida é não pegar o seu pai e trabalhar comigo. Não aconteceu isso por problema financeiro meu, porque seu pai hoje é um cara muito diferenciado, e às vezes hoje não está suportando eu ter um centro de treinamento ainda com uma pessoa do nível do seu pai. Mas eu tenho certeza que eu estruturando meu centro de treinamento mais um ano, eu ainda vou conseguir pegar o Elias para administrar os meus negócios lá dentro da minha casa. Só de ter ele e sua mãe lá na minha casa, o centro de treinamento, para mim já seria um sonho, sabe? Uma pessoa que eu admiro. E vamos voltar ao passado, quando você começou a montar lá na Fazenda Esperança, e depois foi um dos primeiros cavaleiros da Morada Nova. Muita gente que não sabe a oportunidade que você teve de formação técnica naquela época que a associação estava começando a investir nos instrutores da associação. Você lembra naquela época, namorado? Coronel Nigre, Coronel Gonzalez. Conta um pouco dessa fase aí que o pessoal não sabe, não. Boa tarde, Nando. Boa tarde a todos. Começando, né? Na época eu fui para Morada Nova. Trabalhava de diarista lá, porque eu ainda estudava na parte da manhã e na parte da tarde trabalhava. E depois tive a oportunidade de ser tratador, né? Fiquei um ano e meio de tratador. E como você falou, quando o pessoal ia fazer os cursos lá, aí eu vi a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Que a gente montava cavalo, mas campeiro, para tocar boi no pasto, passear, né? Aí eu trabalhava de tratador e eu levantava de madrugada mais cedo para adiantar o meu serviço. E depois do almoço eu encostava lá na seca, lá na Morada Nova, e ficava assistindo. Era você, a Sônia, o Robertinho, o finado Duquinha. Exatamente. Coronel Gonzalez ou Coronel Nigre? Os dois, né? Eram os dois. O Gonzalez foi muito pouco, depois foi o Nigre. O Coronel Nigre, pra quem não sabe, naquela época, até hoje, ele morreu há pouco tempo atrás, Coronel Nigre. Ele é o único juiz internacional de adestramento clássico que a gente tinha aqui no Brasil. Jogou a Olimpíada de Pequim. Então era a referência de adestramento clássico que tinha no Brasil. E depois ele foi treinar o pessoal do Quixote, o Jorge, foi uma figura muito importante no treinamento do Jorge Ferreira da Rocha, lá quando ele foi para as Olimpíadas, foi campeão pan-americano, ganhou dos Estados Unidos, né, medalha de ouro, que é o Aras Quixote. Então é só para ter uma noção das pessoas que iam ensinar a gente, né? Eu e você também, né? Então, é isso. Aí eu ficava ali na beira da cerca, assistindo, lógico, era vocês que tava treinando com ele. E quando acabava lá, que vamos desarriar os animais, vamos almoçar. Aí eu passo a perna nesse cavalo aqui, leva lá, tira a sela pra mim. E eu fui fazendo, né? Não, dá uma tocadinha. Não, tem que fazer assim, fazer assado. E eu fui aprendendo, né? Aprendendo. E já aproveitando a oportunidade aqui, né? Agradecer o Aras Morada Nova, porque foi lá que eu comecei, que tive a oportunidade. É um Aras que eu tenho um respeito grande, né? E aí foi crescendo. De tratador eu passei para ajudante de puxador, fui aprender a puxar, e quando você me deu uma égua para montar, né? Uma égua para montar. O Aldo também, Bigode, o pessoal não conhece de Aldo, né? Bigode. O Bigode também, trabalhando ali, né? Júnior, naquela época o Júnior, que era um puxador de referência, Júnior outro que morreu há pouco tempo atrás. O Junião. Então aí o Júnior foi para lá, mas o Júnior já foi um pouco depois, né? Mas você pegou a fase dele também, né? Não. Peguei. Que jogava futebol, eu lembro que ele era mal para danar no futebol. Trabalhamos juntos. Eu comecei com o Toninho Galego, né? Que trabalhou lá na época, e logo o Toninho saiu e eu puxava. Meu primeiro ponta que eu puxei lá na Morada Nova foi a Gaia da Morada Nova. Lembro dela, Machadeira, né? Então. Foi a primeira ponta que eu puxei. Depois eu montei na Begônia da Morada Nova. Depois eu comecei a ganhar uns campeonatos quando você me deu a Naga de Guarantã.
Lembro dela. Que era Isso complicada. Nossa senhora. Aí, Boa, mas complicada. E na época, ainda eu aprendi muito, até agradeço essa formação até hoje, mas na época você era árbitro, né? Então você não ia lá na Morada Nova com frequência. Você ia lá a cada 3 vezes. Então, assim, o aprendizado com você naquela época ainda foi um pouco difícil. Você julgava muito, quase não parava lá. Foi E verdade. só quando tinha esses cursos que eu conseguia pegar mais alguma coisa. E depois veio a época do Tigrão, que o pessoal não sabe, que não foi você que amansou o Tigrão? Não. Na verdade, o Tigrão não. O Tigrão que amansou foi o Marcelão, que trabalhava lá no Tonhão, no café. Ele tinha um outro cavalo, o Ritmo, né? Então, mas na época ele domou o Tigrão. Nós vimos o Tigrão numa exposição lá em Lins, eu, o Jefferson, o Bigode, o Thiago, e gostamos. Aí eles já estavam passando pelinho nele. Passamos um pelinho e gostamos. Mas aí o Marcelão começou a doma dele. Quando o Mug comprou, fechou o negócio, nós fomos buscar lá. Mas ele já estava muito bem começado. Eu só lapidei mais o preparo físico. Pois é, mas o Marcelo também é um cavaleiro de referência, né? Tá aqui, Marcelão é fera, né? Com certeza, meu amigo, referência para todos nós. Mas aí a primeira nacional que ele fez foi com você ou foi com o Thiago? Você lembra? Não, foi comigo, 2004. Fui campeão nacional de marcha, campeão brasileiro e reservado de categoria. Aquela época que você foi pro CTE com ele, não? Ou você foi direto do Mug? Não, nós viemos do Mug, ficamos 30 dias ali no Aras Coronos. Porque depois ele teve comigo lá, mas deve ter sido com o Thiago, né? Acho que foi com o Thiago, Eu lembro disso aí. Aí depois... foi com o Marcelo? O Marcelo não apresentou ele nacional, não? Não. Nós pegamos ele lá antes do Marcelo sair com ele pra pista. Porque o Marcelo, que amansou ele então, quando ele foi lá pro CTE, devia ser o Ritmo. Foi o Ritmo, ele foi lá, até que ele mancou no primeiro ano, agora que eu tô lembrando. E no segundo ano ele ganhou, foi isso mesmo. Foi o Ritmo. Mas aí voltando, o caso Morada Nova, e isso foi lá 98, 97, que eu comecei a trabalhar com animais de pista, né, que eu era tratador. Eu comecei a trabalhar com animais de pista. E ganhamos, né, junto, a Nacional do ano 2000 com o Extrato do Itapé. Foi verdade, Extrato do Itapé. Só perdemos pro Favaz Diamante, né? Não foi naquele ano que o Favaz Diamante foi campeão dos campeões? Aquele ano foi o Favaz único. Extrato do Itapé acaba difícil, né? Difícil. É um temperamento exagerado, né? Agora também eu vou te falar, uma resistência, né? Era muito, muito forte no temperamento, muito bom de resistência. Hoje em dia eu falo com o pessoal, eu não tenho cavalo igual aquele cavalo não, porque hoje em dia você dá 10 galopinhas ali, manca, né? Aquele Extrato do Itapé, cara, quando ele tava lá na Fazenda Esperança, tem uma época que ele tava lá, eu ia até o Retiro galopando com aquele cavalo, eu nunca vi não, pra você acalmar aquele cavalo, agora também não mancava fácil não, né? Não, ele nunca, comigo lá, nunca mancou. O Extrato do Itapé, quando ele ganhou, foi com você montado? Foi comigo montado. Nossa, eu tinha esquecido disso aí, tá vendo? Isso aí tem uns brancos que dá na fase. Na época ainda, a conversa que era pra achar um cavalo pra colocar na trilha do Jaburu de Santa Terezinha. Foi, eu lembro a compra que eu fiz dele, porque eu julguei ele numa exposição lá em Itabuna. Gostei dele, comprei, sem a Cristiano nem sabia que eu tinha comprado. Aí chegou lá, eu falei, ô Cristiano, esse cavalo é muito melhor de andar que esse cavalo que você tá usando. Pra usar ele, demorou um tempinho ainda de fazer a cabeça dela, porque o projeto era o Jaburu mesmo, de Santa Terezinha naquela época. Então, eu lembro que o projeto era o Jaburu, mas já tava caçando um cavalo. E na época saiu até um comentário, uma cogitação, de comprar o trilho da Zizica. Mas aí depois acabou comprando esse cavalo. Nós fomos lá no Itapé, lá no Milton, no Alfagé, buscamos ele, né? E trouxemos, trabalhamos e já chegamos aqui na Nacional. Acho que fizemos 1 ou 2 pistas antes da Nacional e chegamos aqui e ganhamos. Pois é, e naquela época, você lembra que o Favaz Diamante às vezes ficava lá por causa do Ferraz? Você pegou essa época? Peguei sim. Eu lembro do Favaz Diamante. E não usou o Favaz Diamante, hein? Na Morada Nova, pois né? Isso é que eu fiquei indignado com esse negócio, que ele teve lá muito tempo. A parceria do Ferraz com o Cristiano era muito íntima, amizade, né? Poderia ter usado ele ali naquela época. É verdade. Mas eu também acho que assim, o Extrato tinha chegado de pouco, né? Ainda tava o foco no Extrato para fazer o trabalho, né? E depois você vê a evolução da tropa do Morada Nova, passou muito por esse cruzamento. Porque a Ondina, que é a mãe do Teorema, que é o que subiu, né? Depois veio a Trivi da Morada Nova, é outra geração. Mas começou ali a Morada Nova ficar muito competitivo, é com o uso dos animais de casa. País da Morada Nova, que é filho do Extrato com essa Sapoti do Aeroporto, que era minha, né? Depois com o Teorema, que é filho da Ondina, que é filho do Extrato, de novo com a Onda Dourada SM. Aí a Morada Nova começou a aumentar. E agora, mais nessa geração por último, a Trivi da Morada Nova, que deve ter filho do Teorema, né? O Trivi da Morada Nova é filho do Teorema também. Ô Kio, mas vamos sair um pouco dessa Morada Nova.
Aí depois você entrou no Paulo Guilherme, não foi? Ou você teve um Aras antes? Quando eu saí da Morada Nova, eu trabalhei pro Olavo. Ah, Olavo? Aras General. Aham. Eu trabalhei 1 ano com ele lá. E depois eu fui pro MUG. Fui pro MUG, lá em Curitiba, onde eu trabalhei 3 anos. E depois no Conforto nunca mais saiu. Aí mudei pro Conforto e tô lá já há 19 anos. Diz que você já faz parte do testamento lá, como é que é o esquema? Não é porque o Paulo Guilherme eu tive com ele aqui, não é que eu quero que ele morra, não, pelo contrário, tá muito bem de saúde. Quem me dera. Eles estão falando isso aí, ué. Não tem nada disso, não. Mas lá o ambiente de trabalho deve ser muito bom, né? O João, sempre o João de gerente, né? É muito bom, muito bom. É tanto que se não fosse, a gente não tava lá até hoje, né? É verdade. É muito bacana, um respeito muito grande em ambas as partes, né? E companheirismo, uma equipe muito boa. Antes de falar das vitórias todas que você conquistou lá no Conforto, eu queria sair um pouquinho para a prova funcional, né? Esse ano aqui você mais uma vez sempre ganhando as provas funcionais. E o papo ontem, aqui que eu era o seguinte, eu tava conversando com a diretoria toda ali e falei o seguinte, eu já vi peão meia boca ganhar essa nacional de marcha. Agora, essa prova funcional aqui, um cavaleiro mais ou menos não tem condição de ganhar, porque ela é muito técnica, né? Então essa prova funcional está sendo pega de vários criadores que têm animais bons de morfologia e que não conseguem os peões ali ter um bom aproveitamento nessa prova aí. Na ponto de vista dessa nova prova, treinamento, o que você acha importante? Primeiro é falar que você foi, no geral, fora os primeiros lugares que você tirou nessa prova, que é muito difícil, né? O cavalo você foi primeiro na prova? Foi campeão? Foi primeiro na prova. Foi reservado de marcha? Foi reservado de marcha, campeão de categoria e primeiro na funcional. Em que lugar que foi na morfologia? Na morfologia ele foi segundo. Foi segundo na morfologia, reservado campeão de marcha e primeiro na prova funcional e campeão de categoria, vai disputar o campeonato da raça. Isso, vai disputar o campeonato da raça. E na final da nacional, no geral dos machos, eu fiquei em primeiro prêmio. E foi Paulinho da Morada Nova empatou com o Paulinho da Morada Nova, fez 124 pontos, empatou com o Átila. E o desempate agora eu não lembro se foi qualidade do passo ou se foi qualidade do galope. E eu fiquei com 123 pontos. Foi o primeiro prêmio. Então tá vendo o que eu falei? É disputa de cachorro grande. Olha pra você ver, Paulinho da Morada Nova, Átila, que é um cara que eu acho fenomenal de rédea, né? E você disputando ali nos primeiros. Aí tá vendo a comprovação que eu te falei? Que nessa prova funcional só vai os cavaleiros realmente técnicos, né? Dessa prova funcional, dica de treinamento que eu quero. O que você acha importante no seu dia a dia, que você pode passar para o peão que está começando, que não tem uma nota boa ainda na prova funcional? O que você acha que é importante você falar? Olha, essa prova funcional é o seguinte, eu até comento com os amigos, eu acho ela um pouco contraditória com o que eles querem para o concurso de marcha. Porque no concurso de marcha eles querem uns animais mais, digamos assim, mais natural, uns animais um pouco mais abertos. E na prova funcional, ela exige um grau técnico de equitação mais alto. Porque o animal, para fazer uma troca de pé, por exemplo, tem que estar bem equitado, quase em curvatura boa, reunido para fazer a troca. Né? Se você tem um animal espalhado, mais natural, e assim, principalmente animais novos, né? É mais difícil fazer a troca de pé. É exatamente isso, mas olha só, um animal que tem uma flexibilidade, que te dá recursos, você trabalhar ele mais natural e mais reunido, realmente ele vai ter muito mais facilidade. Eu sempre falo assim, se eu tenho um animal que sabe, que tem uma descontração boa, boas incurvaturas, tem uma boa flexibilidade, e eu consigo andar com ele mais reunido, é muito fácil andar com ele mais natural. O problema é o contrário. Se eu tenho um cavalo espichado e andar com ele reunido, aí ele não, com a coluna dura ele não vai chegar. Eu sinto nos seus animais, embora eu não monte pouco conceitualmente, que o seu cavalo tem essa habilidade, que você consegue andar com ele mais natural se precisar, e você consegue reunir ele se você precisar. Isso é uma impressão ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Eu trabalho muito a flexibilidade, né? Flexibilidade. Desde a doma, né? Desde a doma, já com o trabalho do chão, e já procurando um cavalo, assim, que eu penso que o cavalo que serve para mim montar, ele tem que servir para todo mundo montar. Não é só para mim. Certo. Entendeu? E eu aprendi muito isso também com meu filho, quando ele era mais novo. Porque às vezes dava uns animais e ele não estava conseguindo montar. Eu falei, se ele não está conseguindo montar é porque não está bom ainda. Vou ajustar mais. E no caso dessa prova funcional, você treina ela na sequência ou você treina os exercícios separados? Só de vez em quando você passa ela? Não, só de vez em quando. Eu treino as figuras separadas. Depois... Um dia eu treino, por exemplo, só galope no tambor, entendeu? Porteira eu nem treino, porque eu não desço de um cavalo para abrir uma porteira em casa. E desde que eu vou tirar do redondel no primeiro dia de doma, já tem que
encostar na porteira. Ok. Então aí eu treino a segura separado. E uma vez por semana ou a cada 15 dias eu dou uma passada nela completa, né? Também pro cavalo não ficar viciando, né? Você começa a passar demais a funcionar, o cavalo começa a querer adivinhar. Tá, o Kio, eu menti pra você. Sabe por que eu menti? Eu falei que ia ser só um bloco. E nós já estamos na hora de intervalo. Infelizmente, nós vamos ter que fazer mais um bloco, porque eu não vou conseguir te pegar aqui, lá em São Paulo. Então eu preciso de você mais macete nessa prova. Eu tenho que falar um pouco sobre o concurso de marcha. Então você me perdoa? Vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho no segundo bloco? Vamos sim. Então tá bom, vamos entrar pro comercial. Estamos apresentando Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Family Wine, uma seleção dos melhores vinhos para a raça manga larga marchador. Conheça nosso estande e saboreie a diversidade dos vinhos nacionais e internacionais. Family Wine, os melhores vinhos para os eventos do Manga Larga Marchador. O Grupo Raça nasceu da paixão e expertise de amigos dedicados ao agronegócio, com vasta experiência em vendas de animais, leilões especializados, consultoria técnica e assessoria para criadores. Nossa missão é unir nossas habilidades para oferecer um atendimento excepcional aos clientes dos mais diversos setores do agronegócio, com foco especial na comercialização de animais e no fomento de raças de equinos e bovinos de elite. Venha fazer parte dessa experiência. Voltamos a apresentar Na Pista, com Fernandinho Melo Viana. Voltando de novo com o Kio, falei que eu menti pra ele, que ia ser só um bloco, mas eu não vou pegar esse homem aqui direto, então vou ter que continuar. E é muito importante pros peões que estão nos assistindo, porque há dúvida, eles me ligam, o que que eu tô errando nessa prova? Por que que eu não acerto e tal? Ô Kio, só te dar falar um parâmetro aqui que talvez você não saiba. Toda vez que termina nacional, o CPD, que é a parte de computador da associação, ela leva para os árbitros como é que foi a pontuação média dessa prova funcional, picada e batida. Então eu tive a oportunidade desse ano de comparecer é uma espécie de uma reunião dos árbitros após a nacional, onde é discutido os problemas. Eu não participo dessa parte porque eu tenho cavalo envolvido, eu só impresso meu centro de treinamento, fico lá de fora. Mas em algumas ocasiões, por exemplo, na profissional eles me chamaram. A média de salto nessa prova foi 2,75 geral na exposição, ou seja, em relação a 10, o pessoal não consegue fazer nem 3 pontos. E eu tô vendo realmente que procede. Uma das piores figuras que tem é o salto. E o pessoal não sabe que é um salto qualificado. Não adianta simplesmente você pular. Tem gente que acha que se não derrubar a varinha, tirou 10.
Então ali o juiz está avaliando como você chega no obstáculo. No caso, você contorna o tambor para a direita, então você teria que vir no tambor do pé direito. Você tem que fazer um salto flexível, elástico, com um mínimo de desvio possível, que a gente chama de aproximação do obstáculo. Tem o salto propriamente dito, porque tem cavalo que salta igual cabrito, né? Só para cima. Tem outros que já tem uma flexibilidade. Muitas vezes é porque não acha distância, chega muito perto, pula para cima, refuga ainda daquele feno, né? E no final do salto, o pessoal não sabe que tem a recepção. No caso, por exemplo, o cavalo teria, o ideal seria ele cair no pé esquerdo, porque a próxima curva é para a esquerda antes do esbarro. Então, no caso, o que você pode acrescentar para essas pessoas no treinamento? Eu posso completar também alguma coisinha? Em relação a esse treinamento do salto, que realmente não tá bom. Aí a questão é treinamento mesmo, né? Porque o salto, você tem que passar o animal várias vezes para ele aprender a distância, né? E outra também é o cavaleiro ajudar o cavalo, né? Não atrapalhar, né? E a gente vê, às vezes, a pessoa tá muito sentada na sela e na hora do salto você não dá o alívio pro cavalo para ele subir. Então, essa parte é que eu vejo alguns errando, né? Pois é, olha só, discutindo essa figura com você que é muito importante, que tá muito ruim. Se o cavalo não troca o pé naquele tambor para direita e vem no pé errado, ele já compromete o salto, né? Também. Às vezes desunido, né? Vem com a mão certa, às vezes com o pé errado, talvez até pior ainda. Porque um cavalo que não troca nada no tambor, ele vem num pé errado, ele vai ser penalizado, mas ele tem condição de fazer um salto mais ou menos. Se o cavalo vem desunido, para quem está nos assistindo, ele está com a mão certa e o pé errado, ele não vai ter impulsão para saltar, né? Essa distância, lá no caso nosso, como essa prova ela é toda medida da maneira correta, a maioria dos cavalos fazem 4 galões. Né? Eles fazem o contorno no tambor e 4 galões. E às vezes ele começa ali a refugar do obstáculo. E eu falo, a primeira coisa que eu falo com meus alunos: se o cavalo não gostar de saltar, ele nunca vai saltar bem. Então, o cavalo de salto, ele tem que querer saltar. Se ele for, você empurrar ele pro salto, ou seja, você não treina aquela figura, ele nunca vai saltar bem. A segunda coisa que eu falo é o que você também falou agora. Se você não tira o bumbum da sela, se você tá com peso em cima do dorso, ele não vai acertar a distância e jamais vai fazer um salto flexível. Por quê? Porque o peso dele tá todo na coluna. E aí, depois que ele saltar, vem aquela pancada famosa na boca, né? Que o cavalo já sai desorientado pro salto. Em relação lá no treinamento seu, você treina o salto separado? Como é que você faz? Eu treino separado. Você começa com obstáculo menor? Eu começo com uma vara no chão, para começar, ela no chão. E depois eu faço ela em X. No X? Em X e com uma no chão, com uma distância um pouco antes. Ele aprender a sair um pouco antes, não sair muito em cima do salto. Então vamos só falar isso para as pessoas. O X é um obstáculo que o meio é mais baixo. É uma referência para o cavalo novo para não desviar do obstáculo, né? Isso então aí. Tá idêntico comigo. Sem o X você não consegue direcionar o cavalo, porque o cavalo só procura um lugar mais baixo. A varinha no chão é exatamente a marcação da distância. Se ele chegar muito perto do obstáculo, você chega a varinha para trás. Então isso é muito importante para as pessoas que estão começando, porque eles botam logo um feno, né? Uma paralela. Eu não treino com feno, porque é o seguinte: se o cavalo derrubar, ele vai achar aquilo moleza. Então ele não vai ter a vontade de pular. Então eu treino com as varas, porque se ele der alguma pancada, ele vai sentir, ele vai falar: opa, eu vou ter que pular, senão eu vou me machucar. É o famoso seguinte: se ele não achar resistência e bater a canela no feno, ele fala assim: então eu posso derrubar do jeito que eu devo. A gente fala que fica sem vergonha. Isso aí, fica sem vergonha. Então eu não treino com feno. E depois que você chega na distância ideal, depois você bota o feno? Em casa não. E você não tem medo dele refugar do feno ali, não? Não, porque assim, sempre que eu entro na pista, eu levo meus animais lá na porteira, nos tambor, no feno, para ele conhecer o obstáculo. Porque em casa é porteira, né? Quando chega na exposição, algumas exposições, eles põem lá uma lona, fazer uma propaganda, e aquilo acaba assustando os animais, né? Então eu levo meus animais lá primeiro, para ele chegar na hora da funcional e ele não assustar com aquilo, né? Outra coisa aqui, o que os árbitros, a gente conversando com os árbitros, que eu tive a oportunidade de conviver com os árbitros 1 ano. Eles todos me falaram que os cavalos ficam melhor depois da prova funcional. Eles ficam melhor de marcha. Solta, você concorda, né? Faz um galope, né? Trabalha um pouco a flexibilidade, faz um galope, já dá um esbarro, né? Faz uma rédea livre, então
trabalha E as você flexibilidades. acha que essa prova funcional no meio da prova te ajuda, te dá um alívio no cavalo, dá pra você dar mudar a posição dele de flexão? Você acha que o galope solta mais mesmo? Na hora que você volta, você sente, na hora que você volta com o curso de marcha, depois da prova funcional, você sente que o cavalo tá melhor? Eu sinto. Quando eles estão bem na mão, né? Agora, quando tem uns também que a gente leva, que não é só dos outros, né? Os meus também, de vez em quando, a gente leva. Uns a gente também erra funcional. Não é só ganhar, né? A gente erra também. Então, alguns voltam melhor. Outros, nem tanto. Porque não estão preparados para a prova, faz mal, né? Isso. Não tá ainda com as flexibilidades, com a descontração correta, né? Agora eu vou falar uma coisa para você que você não precisa concordar comigo, porque eu tô concordando 100% que você tá treinando igualzinho eu. Mas vamos falar uma coisa. Uma dica que eu dei nessa nacional é porque o cara que tem um animal bom de marcha, ele não desliga do concurso de marcha na profissional, ele fica prestando atenção em quem vai ganhar dele, quem que ele pode ganhar, se ele vai ficar entre os 7, se não vai ficar no 7. Ele fica focado no concurso de marcha e não presta atenção na prova que ele vai fazer. Ou seja, eu sempre falo para meus alunos, desliga desse concurso de marcha e pensa de todos os problemas que você tem no treinamento da prova, para você saber até prevenir algum defeito que vai ter na prova, coisa que o cavalo seu não faz bem, né? Você quando você vai fazer essa profissional, você consegue desligar do concurso de marcha? Ah, totalmente. Você só pensa na prova? Só na prova. Você nem liga para quem tá andando lá? Não. Lá vai ter final de prova ainda, né? Ainda tem muitas outras questões para você depois ajustar seu cavalo. Eu penso mais no meu cavalo do que no dos outros. Mesmo concurso de marcha? Mesmo concurso de marcha. Porque não adianta eu pensar no outro se o meu não estiver bom, né? É verdade. Em relação, agora vamos esquecer um pouco a profissional, vamos ligar para a marcha. Veio aquela pergunta inevitável. Tem cavaleiros top que eu conheço, que eram top e hoje não está mais aqui. Tem outros cavaleiros que acham que não tem mais capacidade, porque a associação evoluiu muito, essa parte da equitação e os concursos, e não consegue mais ser competitivo, né? E vem aquela parte final, o segredo do sucesso. Como que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo que você é um cavaleiro que lá vem ganhando desde a época da Morada Nova e até o dia de hoje, você trouxe 2 animais? Dois animais, um cavalo e uma égua. E como é que você consegue subir no pódio esse tempo todo, você não cai? Porque a gente sabe a dificuldade que é subir naquele pódio da gameleira. Mais difícil ainda é manter subindo todo ano. Tem algum segredo? O que você pode passar para as pessoas? Bom, eu carrego comigo uma frase sua. É o seguinte, não existe cavalo sem cavaleiro e não existe cavaleiro sem cavalo. Né? Então, estou no conforto até hoje, graças a Deus, são muitos anos. E também tem que agradecer a criação do Dr. Paulo Guilherme, né? Potencial dos cavalos. Potenciais dos animais, né? Então, quem seria aqui se estivesse montando só animais ruins, né? Então eu entendi o seguinte, essa conquista que você tem depende da evolução da tropa. Se o Paulo Guilherme, a tropa dele não ficar mais competitiva, se ele não investir nas melhoras que tem que fazer, você não vai ter o material. Com certeza, com certeza. E você sente lá ele sempre investindo na tropa, mesmo que ele está numa fase ali que ele já teve uma certa dificuldade agora de saúde, graças a Deus melhorou, mas ele sempre continua investindo na tropa? Ele está investindo, está investindo. A gente teve uma fase, né, ruim, mas assim, o plantel é muito grande, o nível dos animais são bons e sempre a gente tira algum animal com um potencial muito alto, né? Então, e você que seleciona esses animais? Todos que fala nós. Se eu quero esse para montar, como é que é? Não, com certeza. Mas essa seleção nossa lá, ela já vem desde potrinho de quando nasce. Entendi. Aí não é só eu, não é só ele, não é só o João, é nós todos, entra um consenso e dá as notas dos animais. E para segurar até a doma, né? Ok. Ô Kio, é um grande prazer conversar com você. Pena que nós estamos acabando. Eu ia pedir o 3º bloco, mas eles iam brigar comigo, já tá com cara feia. E se der, eu converso com você mais aqui, com 5 blocos, né? Porque eu tenho muita coisa para extrair. Olha, eu queria falar o seguinte, é um orgulho para mim, certo? Ter participado da sua família, né? Eu tenho um sonho do seu pai voltar a trabalhar comigo, se ele estiver assistindo isso aí. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se não aconteceu esse ano, vai acontecer ano que vem, né? A sua mãe, eu adoro ela, minha mãe também, né? Então nós temos uma relação familiar que parece que não foi desse mundo, foi até de outra... Eu acredito muito em outras vidas, entendeu? Então eu acredito que nós não conhecemos só nessa vida, não. Nós já temos um relacionamento para trás. Muito obrigado pela sua participação e tamo junto. Valeu, Nando. Eu que agradeço, né?
pela Tô até um pouco oportunidade. emocionado aqui, você dá um descontinho? Eu também. Pela oportunidade, né? Eu aprendi muito com você. Agradeço de E coração. olha, eu vou fazer um depoimento. Eu não estaria aqui hoje se não fosse seu pai, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. E ele também gosta muito de você. Gosta muito. Pode ter certeza. É isso aí. Estamos apresentando Na Pista com Fernandinho Melo Viana. Melhor do que estar perto é estar junto, aprendendo com cada gesto, entendendo cada sinal, evoluindo para ser ainda melhor, garantindo qualidade e mantendo o capricho em cada detalhe, vivendo para ultrapassar obstáculos, facilitar o manejo, a lida do campo e, especialmente, alcançar a sua satisfação. Selaria Tropa Traiado, a cela dos campeões. Meio ambiente como um todo. A VertiScience BioSolutions conta com uma seleção criteriosa das matérias-primas utilizadas, pesquisas e tecnologias avançadas com monitoramento de resultado para fornecer aos seus clientes produtos de alta qualidade, que atendam às suas necessidades e tenham como efeito uma cadeia pecuária responsável, garantindo alimento de qualidade para toda a população. Utilizamos nossa experiência e expertise para entregar o melhor produto em todos os estados do Brasil e diversos países. Nós somos a VertiScience, nós somos agro. Voltamos a apresentar Na Pista com Fernandinho Melo Viana. Pô, o nosso último bloco tá com uma família diferenciada. Não sei se esse projeto vai continuar, mas quando eu fui contratado, né, com o Degas e a esposa, era para me dar aula de equitação. Aí eu falei, mas qual que é o seu projeto? Eu quero apresentar meus próprios cavalos. Aí eu entusiasmei demais. E espero que não mude, tá? Que daqui a pouco, quando você começa a adquirir esse tanto de animal, agora eu vou querer que o peão mesmo apresente e tudo. Eu já tô vendo assim uma... Eu tô acreditando que você não vai mudar esse projeto, né? Que ele vai continuar com animais, adquirindo animais bons, com um peão bom para te dar suporte, mas você vai estar sempre ali montando. Tô com a Bia aqui, que também é companheira, que monta junto com o marido. Comecei a dar aula de equitação para os dois. O projeto deles começou assim mais light, ele é muito estudioso. E pro pessoal que tá assistindo, quando eu fui a primeira vez na casa dele, ele falou assim, eu te ensino a pilotar helicóptero e você me ensina a pilotar cavalo. Eu falei, olha, avião e ultraleve eu já piloto. Agora, do avião pro cavalo, acho que tá tranquilo. Agora, helicóptero é muito diferente. Nossa senhora, eu fiquei ali com aquele negócio, achei muito levinho os comandos. Do mesmo jeito tem que ser levinho os comandos do cavalo, né? Se você copiar a leveza da sua mão e da sua perna no helicóptero, eu acho que vai dar certo no cavalo. Mas vamos apresentar aqui, fala um pouquinho do seu criatório, ver se eu menti alguma coisa. Vou começar pelo Degas.
uma boa versão aí, Fernandinho, do que aconteceu. Você gostou? Leveza no helicóptero é leveza. 100 gramas ou 50 gramas? 50 gramas. Não, acho que no helicóptero é menos de 50 gramas, viu? Depende, tem uma fricção, você ajusta. É? Eu Nossa, gosto ali mais, o jeito que você me deu o helicóptero ali, eu tava sentindo 10 gramas. Só... Não, aqui era emoção, você tá com o braço mais duro, assim. Ali pro cavalo vai ficar atrás da mão um pouquinho, bater biqueira. Fernandinho, obrigado pelo convite, a gente tá feliz de estar aqui contigo. Você é nosso mestre. Obrigado. Essa inspiração aí no cavalo pra tanta gente, né? É um mestre que já tá meio velhinho, né? Tá nada. Lembra que eu vim da equitação, né, Fernandinho? Minha mãe tinha hípica quando era novo, então saltei. Aos 18 anos parei de montar e fui voltar aos 47. Aí é uma longa história. Essa aqui foi criada em fazenda com o pai, montando manga larga. E aí eu fui perceber, sabe qual foi o clique, assim, né? Que eu fazia salto. Você estava falando de salto antes, né? Do cavalo cair para o lado certo, com a perna da frente, a perna da frente tem que ser a pata da frente tem que ser a pata da curva. Isso era coisa, é básico no salto. Curvatura é básico, a troca de pé também é importante e alongamento e reunião das figuras principais de cavalo de salto, que eu mexo, né? Cavalo de salto, adestramento básico. Então isso tudo que você falou procede. E outra coisa, a coluna flexível de alongar e reunir é uma das principais características para ter sucesso no salto. Aí, Fernandinho, eu olhava o pessoal rodando assim, na verdade, que negócio besta, tudo rodando embaixo da pista, ficava só rodando aí, essa competição esquisita. E ela, não, eu gosto de manga larga. A hora que eu fui entender o adestramento que tem por trás do que a gente tá vendo aqui, aí endoidei. Aí, Fernandinho, é uma mistura de emoção e alegria com desespero, né? Emoção e alegria de viver tudo isso e o desespero de saber que eu não sei nada. É desesperador. Tem muito para aprender, porque é muito detalhe, né? Eu acho a marcha picada nesse sentido, nesse sentido, ela é mais difícil. Quando um leigo monta, é mais fácil ele conduzir o cavalo, mas na parte de equitação eu acho o cavalo mais sensível que de batida. Então, assim, um erro, né, afeta muito mais o cavalo de marcha picada que no marcha de batida, você deve ter percebido. E é uma calibragem muito fina, né, Fernandinho? É um detalhe, né? Eu vejo essa nacional aqui, aí você planeja, treina, vem pra nacional aqui e o negócio não acontece como você quer. É uma loucura isso aqui. É verdade. E depois eu tenho até umas críticas que eu vou dizer que nós temos que corrigir, né? Que eu como diretor do CDT, eu tenho coisas que eu vejo errado. Hoje eu tenho um olhar diferente. Eu vim aqui só olhar meus cavalos, né? Hoje eu olho de uma maneira geral. Eu falei, gente, isso está errado. Vou lá e falo, gente, isso não pode. Inclusive na marcha picada. Coisas que eu acho errado. Essa prova funcional, um dos motivos da modificação foi por causa da picada. Porque a prova antiga, pro de batida já era difícil, pro picada era impossível a ponto de lesionar todos os cavalos. Eu falei, não, eu vou ter que fazer uma prova, né, que comporta todas as duas modalidades, mas que preserve o cavalo de picada. Você vê que a mudança de pé, tudo antes do salto, dá para você ajustar, antigamente não. É uma coisa horrorosa nesse sentido. Agora, Odegas, em relação àquele projeto que você me mostrou, que eu queria que você conversasse antes de passar para a Bia, aquela parte do IX, daqueles embriões, como é que funciona isso aí, que você como investidor, que você compra os embriões, congela, tem um banco, como é que é o esquema? Então, tô tentando ver se esse caminho é viável, Fernandinho, mas eu fui de cabeça. Acontece o seguinte, alguns cavalos, tipo elfo, são cavalos que o sêmen já não tá bom. Então a produtividade é muito, muito baixa, né, para você fazer as inseminações, etc. O ICSI é polêmico, porque o ICSI é um processo, dizem que é invasivo, né? Você insere uma agulha no ovário da égua e aspira os ovos. Então tem muito veterinário que não gosta e etc. E eu fui pesquisar. Em outras raças é muito comum. Quarto de milha, cavalo de salto, brasileiro de piso, muito comum. Polo, pessoal usando polo. E aí depois pesquisando eu fui entender que por mais que você tenha, né, e tem égua, eu acho exagero, tá? Que faz a cada 20 dias. E que se a cada 20 dias, a vida toda, porque são máquinas de fazer filhos e filhas e o dinheiro por trás é alto, né? Nessas éguas de salto, etc, né? Mas eu fui entender depois que é o seguinte, é um furinho parecido com um procedimento que faz em humano. Mas o principal, você mexe muito menos com o animal. A gente teve égua nossa, que a gente fez ICSI, deu 9 embriões com elfo numa tacada só. Nossa. Então, nem sempre isso acontece. E os embriões ficam congelados? Ficam congelados 10 anos. Mas então, é na sua casa ou numa central? A central vem, faz aspiração no aras, leva de volta e fazer o embrião, a fabricação do embrião é feita in vitro no laboratório deles.
Tá igual Mas bebê você de pode proveta. usar esse embrião na hora que você quiser. 10 anos guardado. E você pode comercializar também? Não. A associação permite? É igual você... Eu acho que tem gente que comercializa... Eu não gosto de comercializar embrião não gestado. Aham. Seria igual eu comercializar um embrião não gestado, só que a probabilidade de sucesso é muito maior, porque eu já tenho um embrião formado, né? Ah, Eu já tenho embrião lá da minha égua, que é filha da aeromoça com elfo, né? Então, ele tá lá. Mas eu prefiro implantado, né? Certo. Eu prefiro gestado. E é muito mais fácil, tem mais previsibilidade. Eu acho que vai pegar, viu, Fernandinho? Eu acho que é um negócio que os criadores vão perceber que a produtividade é muito maior. A gente ainda não nasceu nenhum ainda. Eu tenho um monte guardado. Eu realmente tenho receio que alguns cavalos deixem de poder vender cobertura, né? Por problema de sêmen, de idade e tal. Né? Então a gente foi por esse caminho aí. E na parte de apresentação para a pista, Bia, seu marido já está apresentando em pista, né? Às vezes tem sucesso, às vezes me liga, não, tive dificuldade demais. E ali você contratou um cara que é muito bom de picada para te ajudar também na pista, que eu não posso, né, te acompanhar. E aí, é o Queijão? O Queijão é um cara muito especial, eu acho, viu, Fernandinho? Fala um pouquinho dele. Ele é um craque das pistas, mas ele tem muita técnica também. Ele tem uma formação técnica. E ele, cara, ele deu liga, ele adotou a gente, me ajuda nas pistas, me ajuda nos macetes, nas coisas, até avaliar os cavalos. Pô, tem sido assim uma experiência incrível para nós dois. Conviver com ele, com você, que abriu as portas pra gente, que deu todos os caminhos. Né? Tem tudo lá, eu tenho umas 50 páginas de coisa anotada sobre exercício básico, exercícios obrigatórios, flexionamento, nuca, essa espádua. prova funcional, por exemplo, a mais picada é um meio desafio. Nós tivemos um cavalo aqui dentro do estande, do Guto, né, que foi o segundo melhor cavalo de prova funcional da exposição inteira, fez 115 pontos. Na última categoria bateram a gente. Ano que vem a gente ganha. Mas o Queijão é isso, e é uma pessoa extraordinária, o Fernando. Eu acho que tem muita gente legal no Manga Larga, né? Muita demais. gente legal, mas ele é uma pessoa que eu entrego a chave de casa pra ele. É uma pessoa extraordinária, como você aí. Bia, e aquele Aras maravilhoso lá, você está acompanhando seu marido, e as cavalgadas continuam, agora só vai pra pista e largou você nas cavalgadas, não tá querendo ir mais, como é que é o esquema? De jeito nenhum. Na verdade, eu acho que o Manga Larga, pra mim, ele tem uma questão afetiva. O meu pai criava, eu era criança, ele criava manga larga, né? Eu não lembro nem do sufixo, eu não sei dizer se era um cavalo de batida ou um cavalo de picado, eu era muito pequena. Eu tentei já puxar de documentos em casa, perguntar para a mamãe, mas assim, eu vou ficar com essa dúvida, eu acho que para sempre. Mas acho que é um cavalo que te permite estar com a tua família, estar com esses momentos especiais. Então assim, a cavalgada acho que nunca vai deixar de acontecer lá em casa, eu espero que nunca deixe. E é por isso que esse rapaz aqui migrou dos cavalos, né, de trote, tanto do HB quanto dos outros quarto de milha ele tinha, e eu ficava com os meus filhos no Manga Larga, andando lá de Landau e ele sofrendo. Aí ele percebeu que o grupo estava no conforto, ele tinha disparado, não, peraí, eu preciso montar um cavalo desse também. E é um caminho sem volta, você monta no Manga Larga, é um caminho sem volta. É um vírus incurável, né? O vírus da Covid cura, agora o vírus do cavalo eu acho muito difícil essa cura. Mas olha só, eu também, como Degas, nós temos essa coisa, eu também vim do cavalo de trote. Essa adaptação minha no começo foi muito difícil, porque alguns exercícios que eu fazia no cavalo de trote não dava certo no cavalo de marcha, diagonalizava os cavalos, atrapalhava a marcha. Então, só que naquela época não tinha ninguém para me ensinar. Então foi assim, foi no erro, né? Eu vou errando, uma hora certa e vai procurando o caminho. Eu sofria muito mais que hoje em dia. Hoje em dia você tem referência, né, igual o Queijão, tem os cursos da associação, tem os cursos da iniciativa privada, já tem uma doutrina de equitação que prevalece na maioria dos cavalos ganhadores, né? Agora, eu nunca larguei mão da equitação acadêmica, porque na minha ótica, a equitação acadêmica tem os exercícios mais importantes para contribuir, principalmente na melhoria da qualidade dos movimentos do cavalo. Nenhuma outra equitação tem isso, tanto na picada como na batida. Em relação a, por exemplo, quando você monta um cavalo, no caso da sua família, lá que você veio, você montava quando era pequena, aí você parou muito tempo de montar. Quando você voltou agora a montar, você sente mais facilidade? Você já montou em batida ou só na picada? Só picada. Assim, acho que o corpo tem memória, né? De alguma forma o nosso corpo tem memória. Então assim, a minha meta é não cair do cavalo. Mas você tá... Tô Segurança da vida que não tá dando para cair do cavalo, Fernandinho. Mas assim, eu acho que a gente aprende, quanto mais a gente tá no cavalo, mais a gente aprende. E eu tô sempre junto do Dé, assim, eu acompanho ele em tudo. Então,
estar perto de você, estar perto dele quando ele vai competir, ouvir vocês, participar dos treinamentos, tudo ajuda, tudo agrega, né? Então eu acho assim, eu nunca montei em um cavalo de batida, mas nem sei se eu pretendo. Ué. Eu sou apaixonado mas picada, não, né? e outra coisa, não sei se você lembra nas primeiras conversas que estava ali na escolha do cavalo que você vai montar. E você, coincidentemente, a égua que você montava era que eu achei mais difícil. Por quê? Porque era a égua mais nervosinha. Aí você falava assim, mas eu tenho confiança nela, né, nessa égua, né? Exato. Então eu acho o seguinte, quando tem uma pessoa, um usuário de cavalo, que vai escolher um cavalo para participar de cavalgada, ou até de competição, porque hoje nós temos uma cavalgada planilhada, que eu fiz a primeira vez lá, o Caminhos do Machador, que eu vou participar sempre, que agrega família, mas é uma competição. Tem prova de velocidade, tem prova de um enduro planilhado, tem um concurso de marcha, né? E eu achei aquela prova, sinceramente, eu achei muito mais emocionante que essa aqui. Mas, na escolha do seu animal, né? Eu falei, Degas, vamos deixar ela montar no cavalo que ela tem confiança, né? Vai sair montando em qualquer cavalo, às vezes até o mais fácil, mas você não tem confiança nele. Essa interação, você que é artista, essa interação do homem com o cavalo, né? Naquela figura do centauro, do sagitariano, né? Você acredita nisso? Eu acho que existe um cavalo para cada pessoa que vai montar nele. E você me ajudou muito a criar essa confiança, né? O Dé, assim, ele me joga, ele quer ver uma pegando fogo, ele jogando gasolina para apagar e ele acha que eu monto tudo, qualquer coisa. Mas essa coisa de você confiar no cavalo, né? Essa escolha, por mais que a minha égua seja uma égua quente, seja uma égua ligada. E ele fala, se você monta nela, você monta em qualquer animal, não tem jeito. Essa coisa de você saber o que o animal, até onde o animal vai, saber que ela não vai assustar, saber que ela não vai passarinhar, saber que ela não vai reagir de alguma forma. Assim, eu acho que a confiança que eu sinto nela talvez, sabe aquela questão de você ter um problema mapeado, é melhor do que um problema mais leve que você não conhece? Eu acho que é isso, eu acho que o fato de conhecer a égua, de confiar na índole dela, por mais que o temperamento dela seja um pouco mais quente, me dá confiança de continuar nela. Então, pois é, então você me ajudou nisso também. Eu para ele me dar essas, me deixar escolher um animal. Eu brinco com ele. São 15 animais que a gente tem aqui disponíveis. Eu quero escolher um. Eu quero ter o direito de escolher Existe um ditado, né, que fala que o cavalo escolhe a gente e não é a gente que escolhe o cavalo. Eu já acreditei nisso. Depois não. Eu acho que o ser humano escolhe o cavalo, né? E a gente tem que conquistar o cavalo. Você conquista ele, ele te conquista. É uma relação assim, como se fosse um amigo, você quer ser amigo, mas se ali a relação não for boa, essa amizade não vai funcionar. Então eu sou mais, depois desse tanto tempo montado, eu saio um pouco fora dessa doutrina que o cavalo vai me escolher. Então, por exemplo, o meu cavalo que eu monto hoje é o cavalo que eu caço, cavalo que eu faço cavalgada, cavalo que eu faço competição. Ele é o cavalo que eu vou no boteco tomar uma, é o mesmo cavalo, você entendeu? Então o que acontece? Eu não achava que ele gostava de mim quando era novo, não. Hoje, né, eu tenho uma relação com ele. Não, ele quase me destruiu uma vez que eu estava no meio do mato, entendeu? Eu tive para jogar toalha. Hoje, né, eu acho que ele me adora, entendeu? Eu vou no piquete, eu pego ele a hora que ele quiser, ele me entende, eu entendo. Então essa relação no começo não foi muito boa, mas através da conquista, né, e do respeito entre os dois animais, né, eu acho que hoje nós estamos fazendo um conjunto perfeito. Na história da humanidade, ser artista, o cavalo esteve presente em todo o desenvolvimento da humanidade, você né? Você falou sobre o livro do Xenofante. Outro dia eu estava estudando que a única coisa que evoluiu foi a equitação. Tudo melhorou. Os helicópteros melhoraram, as naves melhoraram, os remédios melhoraram, né? A medicina melhorou, os computadores melhoraram, mas diz que a equitação hoje ainda não é o nível de equitação, por exemplo, da Idade Média, na época do Império Romano, para frente ali, no auge da equitação acadêmica, 1750, 1800, foi que o auge da equitação foi na parte onde começaram a surgir as academias equestres. Então, essa equitação, ela predispõe um sucesso aqui, nessa exposição. Né? Eu estou de acordo. A funcional seria a segunda aula de uma criança numa aula de equitação. A funcional. Você fazer
um 8 trote, então, sei lá, galopa, Mas e você... salta e freia. É tipo a aula 3 de equitação. Certo, mas você gosta mais de fazer a funcional ou concurso de marcha? Então, eu gosto mais de marcha, mas sabe o que acontece? Eu adoro a funcional também. O medo que dá na gente, que eu acho que vai ter que desmistificar, inclusive na minha cabeça, é o seguinte: você apruma tanto cavalo, você tá aquele ajuste fino, assim, na ruela, botando graxa WD-40 ali, ele fica... Na hora que você vai pra funcional, o medo que você tem de desmontar o cavalo. Então as pessoas ou não treinam, ou vão com receio poupando o animal, entendeu? Eu acho que isso é um desafio que a gente vai ter, porque eu acho importante que exista uma prova onde a gente mostra a versatilidade do cavalo, mas o cavalo não faz uma coisa só, né? Mas a funcional deveria ser uma coisa muito fácil, tá? Deveria ser muito fácil. Você salta 30 centímetros, né? Você faz um trote, um galope, um freio, entendeu? Então realmente assim, é algo que eu acho que a gente deveria continuar insistindo. Talvez não obrigatório, tem que pensar um pouco no modelo, entendeu? Antes de fechar com você desse modelo, antes de fechar esse modelo, inclusive eu vou falar de um resultado que teve aqui que eu não gostei, que nós vamos modificar, de picada. Essa relação do homem com o cavalo, você acredita, você que é artista, você tem convívio com esse tipo de coisa, da desenvolvimento da humanidade do cavalo, você pode falar alguma coisa pro pessoal? Você já leu sobre isso? Olha, como você não, nem me atrevo a falar sobre esse assunto aqui com você do meu lado. Mas uma figura de um sagitariano, de um centauro, né? Você já imaginou naquela figura? Um cavalo com o corpo do cavalo e a mente do homem. A interação fica tão grande que é um indivíduo só. Sim, é um indivíduo só. Eu acho que tem uma hora que é mais ou menos isso que acontece, né? O que você sente, o cavalo sente. Um movimento seu, qualquer coisa, o cavalo está sentindo embaixo. Ao mesmo tempo você está ali. Eu acredito que a figura do centauro é uma forma de mostrar exatamente sobre isso. Aquilo é um conjunto, né? Aquilo é um conjunto que vibra junto, que bate, o coração de um é sentido pelo coração do outro, a reação de um é sentido pela reação do outro. É uma forma figurativa de falar sobre esse conjunto, que vira um só. Nós devíamos ter fechado com ela, né? Mas outro agora nível, já era. É outro nível, Fernandinho. É outro nível. Nós devíamos ter fechado com ela, mas agora eu vou ter que ir pra você. Eu devia ter começado. Tá vendo? Eu não sei fazer programa como... Eu tenho que perceber a hora, quem fecha, né? Por exemplo. Mas vamos lá. Nessa nacional, teve um cavalo de marcha picada, que eu não vou citar o nome, porque senão seria antiético, que ele foi campeão nacional de marcha e não fez nem 23 pontos nessa prova funcional. Ou seja, por ter uma tragédia, né? O galope não teve, né? O salto refugou. Foi uma dificuldade para o cavaleiro montar e não deu passo, né? Em 150 pontos ele não fez nem 23. Isso chamou a atenção dos árbitros, da direção da AENA, que a gente não pode ter um cavalo campeão nacional que esse cavalo, o dono não consegue montar, a esposa não consegue montar, o filho não consegue montar, cavalo castrado já não tem morfologia. Entendeu? Quer dizer, aí nós vamos ter que modificar, né? Nós vamos modificar para o ano que vem, porque tem que ser modificado agora, porque senão a etapa equestre começa logo após a nacional. Se você não modificar a semana que vem, só no outro ano. Então nós vamos ter que, infelizmente, esses cavalos castrados, eles vão ter que ter um mínimo de pontuação nessa prova funcional. Porque ele é castrado, né? Esse é para isso. Senão fica igual esse autorama. E aí esse aqui me falou, esse autorama só fica na hora que você precisar, não sabe abrir uma porteira e tal. Então, Degas, em relação à prova funcional, ela vai entrar como 50% no próximo ano. 50% a prova funcional de castrado, já que não tem a morfologia, e 50% do concurso de marcha. Se empatar, desempata na marcha. Para o cavalo campeão nacional. Para o cavalo campeão de marcha só, que vai ser 2 campeonatos, então você pode ter 2 campeonatos, nós estamos pensando numa pontuação mínima nessa prova, sabe? Para começar de baixo. Então, por exemplo, se o cavalo não fizer pelo menos 50 pontos, ele não pode ser campeão nacional. Tem gente que isso aí acha que é polêmico, então nós vamos estudar para também não fazer uma coisa, né, que agride. O que você acha na situação de picada, que você mexe picada de castrado? O que você faria? Ai, Fernandinho, é polêmico isso. Porque eu entendo o desajuste. O pessoal tem medo, tem cavalo muito quente. Na hora que você bota o cavalo na galope no salto, o bicho fica descontrolado, fica louco, fica duro depois, né? Você acha que é o cavalo ou é falta de treinamento? Pode ser falta de treinamento. Pode ser falta de treinamento. Porque eu acho que a gente já assume... Eu tô pensando na cabeça do peão aqui. A gente já assume que o cavalo vai ficar desse jeito. Então eu evito fazer aquela prova. Aquela prova é uma prova de desempate, para eu privilegiar a marcha. Se aquilo passa a ser obrigatório,
Aí pode ser que a gente tenha que realmente passar a treinar isso. E com essa mudança 50-50 para ser campeão, inclusive de picada no castrado, aí você acha que o pessoal vai começar a treinar mais? Se essa for a decisão, vai ter que treinar, né? Vai ter que treinar. Vai ter que treinar. Mas vai ser polêmico o Fernandinho mexer com isso. Pois é, mas vai ter que Eu treinar. acho que talvez porque a solução... nós vamos modificar isso. Mas será que a solução não é tirar a funcional da prova? Não, olha só, não é isso. Tirar que eu diga separar. É, Mantém, mas na verdade, num outro momento, porque o set mental do cavalo é diferente num momento e no outro. Pois é, mas olha só, não sei se você me entendeu. Hoje só tem um campeonato de marcha. Nós estamos querendo fazer mais um campeonato de castrado. 50% de morfologia e continuar o campeonato de marcha. Porque o campeonato cavalo castrado predispõe que ele sabe abrir uma porteira e tudo. Então nós vamos criar mais um campeonato, exatamente para não ficar polêmico. Então se o cavalo não souber fazer a profissional, ele entra só no campeão de marcha castrado. E se ele entrar no funcional, ele está competindo numa outra modalidade, seria o castrado nacional. Como se fosse um convencional aqui, morfologia e marcha, mas não tem morfologia, porque é castrado, a gente bota o funcional no jeito. É uma ideia. Vai ser 2 campeonatos. Agora vamos castrado pra mim. Porque aí você vai ter um campeonato que é bom na prova funcional, você participa de uma categoria. E o outro só é pra marcha, você participa só pra marcha. E se tiver um que é bom dos dois, você pode ganhar os dois. Esse assunto vai dar briga, viu? Tem que conversar com todo mundo aí, viu, Fernandinho? Eu sou novo demais pra opinar nesse assunto aí. Então tá bom. Gente, no mais, estamos terminando. Queria agradecer. É um prazer trabalhar lá no seu área, mas um prazer muito maior é ter a amizade de vocês dois, né? E o meu sonho agora atual, além de montar junto, é você desenhar uns cavalinhos, umas peças pra Carol fazer ali, né? Quem sabe você como artista fazer uma parceria, né? Você desenha, ela fabrica. Gente, muito obrigado. Fernandinho, obrigado, viu? Prazerzão. Abração, beijão. Tamo junto. Na pista, com Fernandinho Melo Viana. Oferecimento